Do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo encaminhou a contratação de 2 laterais esquerdos, começando aqui pelo Wendel, jogador que defendeu recentemente a seleção brasileira, jogador do Porto. Entre São Paulo e o Wendel já foi assinado um pré-contrato e agora o tricolor paulista quer a liberação junto com o clube, junto com o Porto. Tenta, inclusive, envolver nessa negociação o Moreira por empréstimo para ver se consegue a liberação imediata do Wendel para a lateral esquerda. Como eu disse, o São Paulo ficou sem lateral esquerdo, ou pelo menos ficou com uma opção só, que é o Patrick, jogador que foi formado nas categorias de base do clube. Vanderlei Nogueira, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate Pronto. É o São Paulo movimentando a janela de transferências. Vanderlei, boa tarde. Um abração para você, Pedro Marques, para o Flávio Prado, para o Mauro César Pereira, para você que está nos acompanhando neste novo ano, né? Então, eu acho o seguinte, com relação a oferecer o Moreira, pelas informações, até agora, pode mudar amanhã, pelas informações da imprensa portuguesa, obrigado, mas para nós não interessa esse tipo de negociação, dizem os dirigentes do clube vendedor, ou do clube que vai, acertou, sabe que vai perder o Wendel, né? Na metade do ano. Pode liberar antes, mas quer grana, quer dinheiro, e o São Paulo aparentemente está discutindo para evitar esse tipo de pagamento, tentando a camaradagem. Se vai conseguir ou não, resta aguardar. De qualquer maneira, o São Paulo precisa mesmo de um reforço para essa posição, perdeu ou deixou de ter no elenco vários jogadores nessa virada de temporada, não tem um caixa que arranca suspiros, né? Tem que fazer, imagino, negócios com muita cautela, com muito cuidado para não aprofundar mais o buraco de finanças e de dívidas. Então é isso, tomara que dê certo a contratação. É um jogador que volta para o futebol brasileiro e a contratação boa é aquela que dá certo. Vamos aguardar o que ele vai fazer no São Paulo. É isso, entre jogador e São Paulo, tá tudo certo, já assinou o pré-contrato, agora resta um acordo entre os clubes, São Paulo e Porto, pela liberação imediata. Como trouxe a informação o Vanderlei Nogueira, o São Paulo tenta envolver nesse negócio o Moreira por empréstimo, mas o Porto quer dinheiro pela transferência, pela liberação imediata do lateral esquerdo, o Wendel. Flávio Prado, muito boa tarde, bem-vindo ao Bate Pronto. É o São Paulo em busca de laterais esquerdos, já encaminhou a contratação de 2, o Zubeldia que perdeu o Wellington, que em fim de contrato deixou o clube, está lá no Southampton, na Inglaterra, e também perdeu o Jamal Lewis, né, que chegou, teve aquela lesão séria e foi embora. Perdeu, se livrou, né? O impacto que teve, né, o Jamal Lewis nesse time do São Paulo. Chegou, já foi embora e parece que ninguém sentiu, né, a presença de Jamal Lewis nesse time do São Paulo. Flávio, boa tarde. Boa tarde. Olha, Pedro, o Vanderlei falou uma coisa muito interessante. O caixa não está cheio, não está sobrando. Quase de ninguém, né? Tá sobrando. Acho que só lá do Cruzeiro. Se o Pedro tá... comigo não e tal. E ele é forte, ele tem caneta forte mesmo. Então, se o Pedro tá... Bom. Agora, por que 2? Por que 2? Quem tem um não tem ninguém. Ah, é? Ué, a dona Carmen falava isso. Espera um pouquinho. O São Paulo só tem deficiência na lateral esquerda? Não tem mais nenhuma. Quer dizer, você tem. Eu entendi. Você não tem. Você está na sua despensa lá, você não tem arroz, você não tem feijão, você não tem ovo, você não tem batata, você não tem cebola. Aí você pega e traz 10 quilos de arroz. Mas por que trouxe 10 quilos de arroz? Né? Tem um monte de coisa. E não é a primeira vez. O São Paulo, quando trouxe o Daniel Alves, ele trouxe junto aquele jogador que chegou manco, o Juan Fran. Nossa. Ele estava manco. O São Paulo contratou um jogador manco, impressionante. E Mancano chegou, Mancano foi embora. Um ex-jogador que o São Paulo trouxe pagando uma fortuna. De novo, a mesma coisa. E outra coisa, está dizendo para o garoto da base, que custou uma grana também para ser revelado para chegar até aí, que ele não serve para nada. Você paga uma baita grana nos dois. Você vai pagar um em dólar, outro em euro, uma baita grana, né? Vai ter que... Né? Porque, de graça, conversa fiada, nunca. Né? Então não é. Então vai pagar uma grana legal pelos dois, aí o garoto da base, bom, isso aí já... Nossa senhora, isso é nem para ser reserva, pelo que vocês não vão entender. E as outras posições que têm deficiência, você não reforça. Não é melhor trazer um só, bom,
Resolver uma parada sua, um jogador bom, e preencher as outras opções. Em vez de você comprar 10 quilos de feijão de arroz e ficar sem feijão, não é melhor você comprar um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de cebola. Foi o que a dona Carmen ensinou. Por que 2? Eu gostaria de entender. E não é a primeira vez. A não ser que o São Paulo vá fazer um time de laterais esquerdos, né? De repente coloca mais o Patrick, faz 3 laterais esquerdos. Vai ver que é alguma coisa revolucionária que o Zubeldia está programando para esse ano. A gente nunca sabe, de repente, né? Uma revolução tática que vem por aí. São Paulo vai jogar com 2 laterais esquerdos, 3. Vamos ver. Mauro César também aqui com a gente no Bate-Pronto da Jovem Pan. Lembrando que você que nos acompanha em todas as plataformas, também pelas ondas do rádio, em todo o Brasil, pela rede Jovem Pan News, vai participando com a gente aqui nesse Bate-Pronto. Daqui a pouquinho a participação do Mauro César. A gente está discutindo aqui essas 2 contratações do São Paulo, as 2 contratações para a lateral esquerda. O Wendel, a gente viu recentemente na seleção brasileira e até deu conta do recado, chegou a ser elogiado na lateral esquerda da seleção. É uma posição carente no mundo do futebol, mas o Enzo Dias, pelo que eu venho acompanhando aqui, de relatos até de torcedores do River Plate, claro que a gente vai acompanhar mais de perto agora com a camisa do São Paulo, mas não parece ser assim aquela unanimidade lá pelos lados do River. Chegou em 2023, está deixando agora o River Plate para reforçar a equipe do São Paulo. É um bom nome, Vanderlei Nogueira, o Enzo Dias para o São Paulo? Eu acho que ele deve ser mais eficiente que o Jamal Lewis. É o cenário que eu imagino. Ele vem do futebol argentino, ele está com um problema de contusão, sofreu uma cirurgia, não joga já há algum tempo, mas aparentemente todo mundo torce para que ele se recupere bem e seja útil para o São Paulo. Lembre-se que o São Paulo contratou o Jamal Lewis e não me parece que tenha sido um sucesso. Então, tudo bem, tomara que dê certo, né? Vem do futebol competitivo, enfim. Eu fico muito preocupado quando a gente tem que analisar essas contratações, essas que são jogadores, entre aspas, né, normais. Alguns são desconhecidos e tal, porque a gente pode morder a língua. É bom sempre aguardar, chegar, desejar que tenha sorte, sucesso. Muitas vezes uma decepção no time anterior, mas pode mostrar um futebol competente nesse momento. A gente sabe que é isso. O futebol, esse é o mundo real do futebol. Então, é isso. É um jogador que chega já, digamos, de um futebol importante, que é o futebol argentino. Completou 29 anos agora em dezembro. Existe a expectativa de que ele possa embarcar já nas próximas horas para se juntar ao elenco do São Paulo, que vai realizar a pré-temporada nos Estados Unidos. O Enzo Dias deve participar dessa preparação do São Paulo lá na terra do tio Sam. O São Paulo já se preparando para 2025 com o Enzo Dias, e ainda tem esse negócio a ser definido pelo Wendel, também lateral esquerdo. São 2 negócios que o São Paulo mantém na mesa, São 2 negociações que o São Paulo está buscando aí nessa janela de transferências, mas o Enzo Dias está bem encaminhado, muito próximo de se tornar atleta do São Paulo. Inclusive o nosso Gabriel Sá, nosso companheiro Gabriel Sá, que é muito bem informado quando o assunto é São Paulo, já cravou. Enzo Dias é do São Paulo e ontem ele já havia cravado a chegada do Wendel ao tricolor paulista. Flávio Prado, tá aí, você falou 2 nomes para lateral esquerda, é demais. O São Paulo... Principalmente para quem não tem muito, né? E ainda vai ter o Patrick, Então vão ser 3 nomes ali para lateral esquerda. Nem todos os times têm tantos nomes assim para lateral, O Palmeiras da Parmalat, ele trazia os 2 melhores da posição. Os 3 melhores. Metia muita grana. Se bem que essa é uma posição também que é difícil você encontrar o melhor jogador, ou o clube que tem o melhor jogador disponível, liberar esse atleta, esse lateral. Traz um. E aí você dá uma chance pro menino, Patrick. Não, você gasta muito dinheiro. Tá bom, quero ver. São Paulo tem feito algumas coisas estranhas, viu? Eu até agora vou falar de novo. São Paulo perdeu o Rodrigo Nestor de bobeira, porque o treinador não quis usar. Esse jogador, o São Paulo vai se arrepender muito de ter perdido. Agora vem com 2 laterais aí. Tem umas coisas estranhas lá, viu? Não é isso que eu imaginava. O Nestor e Michel Araújo a caminho do Bahia. Michel Araújo não. Mas o Nestor... Michel Araújo queria saber porque veio, não porque foi. Tem alguns que você quer saber por quê. Que nem o Jamal Lewis. O Jamal Lewis foi dispensado. Óbvio, não devia ter vindo. Aí o Jamal Lewis... Tem cara que você tem que perguntar por que veio. Tipo o Michel Araújo, o Jamal Lewis, por que veio. Agora o Nestor, por que saiu o Rodrigo Nestor? Esquisito.
Mauro César, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate Pronto. São Paulo também está buscando o lateral direito, está negociando com o Natanael do Curitiba para a posição. São Paulo buscando laterais e já encaminhou 2. O Wendel, resta saber se chega agora, se chega depois. São Paulo está tentando aí liberar o jogador imediatamente junto com o Porto. E tem o Enzo Dias chegando por empréstimo, sem custos. O Enzo Dias chega ao São Paulo. Mauro César, boa tarde, bem-vindo ao Bate Pronto da Jovem Pan, Mauro. Boa tarde, Pedro, companheiros. O São Paulo, assim, a gente tem que entender primeiro que o São Paulo é um clube que hoje não tem condições de fazer grandes contratações, tem que contratar o que for possível. O Enzo Dias surgiu como uma oportunidade porque está fora dos planos do Galhardo no River. Ele era titular no começo da temporada passada, virou reserva, perdeu espaço no decorrer do ano, mas o São Paulo não tem bala para conseguir algo muito melhor que isso, não. Um reserva do River Plate é talvez aquilo que o São Paulo possa ter como seu titular. E a questão do Wendel também depende aí de conseguir a liberação do jogador. Não está acertado ainda, né? Na verdade, o São Paulo ficou sem lateral esquerdo, né? E agora tenta arrumar pelo menos a toca de caixa às vésperas do começo da temporada. Mas é uma realidade de um clube que está dispensando vários jogadores também, né? E ao mesmo tempo tem que preencher algumas lacunas. Essa é uma delas. Mas não vai ter condições de contratar o melhor lateral possível, seja lá quem for esse jogador. Não tem condição. São Paulo vai ter que lidar com aquilo que está ao seu alcance. O Enzo é um jogador ao alcance desse São Paulo atual. Imaginando aqui um São Paulo para 2025. Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, que o Vampeta ama o Arboleda, e para mim é zagueiro, né, de bom nível aqui para o futebol brasileiro, acima da média. Chegou a entrar na mira do Grêmio. O São Paulo está segurando o Arboleda nessa janela de transferências. Alan Franco, o Wendel. O Wendel chegando, assumiria a lateral esquerda, acho que todo mundo concorda. Aí vem Pablo Maia, Alisson, Oscar. Lucas Moura, Ferreirinha e Caleri. Já projetando um São Paulo para 2025 aqui com esses nomes. É um bom time, Vanderlei? Você acha que é um time assim que pode brigar por títulos ou não é essa a realidade do São Paulo quando a gente fala desse 11 que está sendo previsto para a temporada 25, Vanderlei? Bom, no papel é um time razoável, né? Brigar por títulos, eu não acredito, mas estamos falando dias antes do início de uma temporada que é muito longa no ano e com várias competições. Então, eu acho que no papel é um time razoável, é o que o São Paulo pode colocar em campo, desde que seja bem treinado, que os jogadores deem aquilo que muita gente espera que eles possam oferecer, porque a gente não sabe, por exemplo, o Oscar. A contratação, tecnicamente, claro, é um jogador que você olha, o Oscar chegou, é titular, não vai disputar a posição. Tudo isso a gente já sabe. Com o Lucas é importante para o São Paulo. Sempre que o São Paulo joga, é Lucas e mais 10. A gente sabe disso. Agora, daí a pensar em títulos, isso digamos, é um desejo, é uma expectativa. A expectativa é aquele negócio que você fica torcendo para que aconteça, mas nunca se sabe se irá realmente acontecer, ou tem grande chance de acontecer. Não acredito nisso. É isso. Analisando até esse time do São Paulo que eu passei, do meio para frente tem nomes interessantes e a gente está falando de Alisson, Pablo Maia, 2 jogadores que foram importantíssimos para a conquista daquela Copa do Brasil. O Oscar que está chegando, que eu acho que é jogador, se estiver em forma, tudo certinho, é jogador acima da média. Se tudo correr bem. Se tudo correr bem, é jogador acima da média. O Lucas Moura, que para mim está entre os principais jogadores, os que mais desequilibram nesse time do São Paulo. O Caleri não teve, assim, aquela temporada 2024, mas é bom jogador. E o Ferreirinha, que agradou. Chegou no São Paulo, agradou e, pelo visto, ganhou a posição aqui. Só que, do meio para trás, o Rafael, eu já até falei aqui no programa, eu não acho, assim, goleiro acima da média. Eu acho goleiro bom, razoável, o Rafael. O Igor Vinícius, também não acho, assim, o melhor da posição. Para mim, tá até longe disso. O Arboleda, sim, para mim é zagueiro que hoje teria espaço em várias equipes do futebol brasileiro. O Alan Franco já não teria todo esse espaço. E o Wendel, chegando o Wendel, estaria ali entre os melhores, mas não sei também se é o melhor da posição hoje no futebol brasileiro, o Wendel. É o São Paulo para 2025, a gente já fazendo aqui algumas projeções, Flávio, desse provável São Paulo para 2025. Então, o time que você colocou é um time razoável, como é o time atual do São Paulo. Ele é um time razoável. Por isso que eu estou falando essa história de você comprar 2 jogadores da mesma posição, se você tem um time razoável em vários setores. Claro que se o Oscar chegar jogando que já jogou um dia,
vai ajudar bem, né? Vai ajudar bastante. Lucas Moura, quando chegou, ele deu uma bela mexida no time, ele deu uma agitada boa, ele fez o time crescer de produção, foi uma contratação interessante. Agora, vamos ver como é que os caras estão. Se os caras estiverem bem, o time cresce um pouquinho. Mas agora brigar por título eu já acho bem pouco provável. Acho que o Palmeiras e o Flamengo continuam na frente. O Botafogo depende, a gente não sabe o que o técnico vai fazer. Desmanche no Botafogo também. Parece que ele conseguiu deixando o Botafogo, não tem técnico ainda. Parece que ele conseguiu vender a parte dele lá no Crystal Palace, aí deve entrar uma grana de volta aí. Mas a gente não sabe o que vai ser do Botafogo. Tipo assim, já conseguiu o que eu queria, agora até logo e tal, não sei. Vou priorizar outros clubes, talvez. Pode ser. Mas ele vendeu, o Lyon está numa situação complicadíssima, financeiramente falando. Vendeu uma parte do Crystal Palace, pelo que a gente sabe, e aí ele vai diminuir o rombo lá no Lyon, e aí vamos ver o que vai sobrar pro Botafogo. Mas em tese, continua os mesmos. Palmeiras, Flamengo, acho que são os dois que vão continuar brigando por tudo. O Cruzeiro, para mim, é um grande ponto de interrogação. Eu acho que o Cruzeiro está comprando jogadores de mídia, não jogadores que podem ser efetivos. Não acredito que Dudu e Gabigol façam diferença no time do Cruzeiro. Então acho que vão ser os mesmos, né? Não tem muito, sei lá, talvez o Atlético ganhe um pouquinho mais com a presença do Cuca, pode ser, pode dar uma crescida. Agora o São Paulo não acredito que ele suba de patamar com esse time, vai ser aquela coisa de meia tabela, quinto, sexto lugar e tal. Não vai correr risco de ser rebaixado, óbvio que não. E eventualmente conseguir alguma coisa numa Copa. Acho que não foge muito disso, não. A briga do São Paulo, Mauro, deve continuar nas Copas, né? Porque até imaginando esse elenco que eu passei, esse 11 inicial do São Paulo, por exemplo, o Alisson e Pablo Maia tiveram lesões mais sérias na última temporada. Tem que ver a questão física para esse ano. Lucas Moura e Oscar, não sei se são jogadores que aguentam as 38 rodadas, as 38 jornadas. A gente viu até na última temporada que o São Paulo sofreu um pouquinho com isso no Campeonato Brasileiro. Vários nomes aqui que a gente também coloca que estão deixando o São Paulo, como Nestor, Wellington Rato, Michel Araújo. O São Paulo também vai perder no banco, né? Porque se esses jogadores saem, é um time até competitivo, acredito que do meio para frente, mas se esses jogadores saem, não tem assim uma reposição imediata, né? O São Paulo vai perdendo opções no banco de reservas. Então é um time que ainda pode ser competitivo, pode brigar. A gente sempre ressaltou essa qualidade do São Paulo nas Copas, só que visando até Campeonato Brasileiro, de olho no Campeonato Brasileiro, não sei se é o elenco ideal para esse São Paulo, Mauro. É o elenco possível, né? O São Paulo, assim, essa é uma realidade. O São Paulo vai trabalhar com jogadores que ele pode ter. Aliás, o São Paulo já faz coisas que não poderia em tese, como contratar o Oscar, hoje já um dos mais caros jogadores do futebol brasileiro. O São Paulo que tem que andar na linha, porque tem o fundo de investimento, para tentar reduzir dívida bancária, dívida de curto prazo, babá, contratou um jogador caro. Um jogador de 33 anos que terá contrato até os 36. Eu falei aqui no final do ano passado, eu vou repetir para quem não acompanhou. Pouco se questionou a duração do contrato do Oscar, 33 anos, completados em setembro, 9 de setembro. Quando terminar o compromisso dele, ele terá 36 anos e alguns meses. Como estará o Oscar ao final da sua terceira temporada, segunda? Não se sabe, nem a primeira a gente sabe. Ele está vindo da China, pode chegar aqui e comer a bola, que nem o Hulk chegou aqui, jogou pra caramba e tal, joga bem até hoje. Embora não tão bem quanto em 2021, que é óbvio, né? O tempo está passando para ele também, apesar dele ser o Hulk. Mas o Oscar, ele está há muito tempo no futebol chinês, vai jogar aqui num ambiente mais competitivo, cercado de expectativa, espera-se dele que ele decida jogos, então ele vai ter que fazer a diferença. Não sei até que ponto ele vai fazer a diferença. Já tivemos aqui no Palmeiras uma expectativa exagerada com o Felipe Anderson, por exemplo, que não é um jogador do nível do Oscar, mas chegou cercado de expectativa. Ele é um bom coadjuvante, mas não é um protagonista. Jogava na Itália, né? Jogava, né? 8 temporadas na China. Exato, estava na Itália. Então ele estava jogando na Lazio, que é um time médio para grande ali, que está ali sempre brigando por boas posições. E o próprio Lucas é um jogador muito bom, mas o Lucas não é o cara que você fala assim, o adversário do São Paulo, nossa, o Lucas vem aí. Não tem isso. Existe uma preocupação, ele é um bom jogador, ele tem bons jogos, ele é útil para o São Paulo, mas o Lucas não é o Luis Soares. Você jogava contra o Grêmio do Luis Soares, sabia que era um terror. Ele carregou o time nas costas e foi vice-campeão brasileiro do Grêmio com uma das piores defesas no ano retrasado, graças ao Luis Soares. Isso com o joelho arrebentado, né? Então, isso é o cara que faz a diferença brutal. Vou dar um exemplo mais antigo, era mais jovem, claro, mas quando chegou no Brasil o Carlos Tevez. O Corinthians foi campeão naquele campeonato polêmico de 2005. Não deve fazer uma diferença brutal, gente. Era um jogador de nível europeu, jogando no Brasil por conta daquela MSI que trouxe o cara para cá. Jogou aqui uma temporada, mas, a diferença que ele fazia era muito grande. Então, não é o caso do Lucas. É bom jogador, talvez o melhor de São Paulo, importante, mas do Lucas não. O Oscar vai fazer qual diferença? Vai ser nível Lucas ou nível Hulk? A gente não sabe ainda. Aí tem um contrato de 3 anos. Isso nem foi questionado. Por que não? Olha, Oscar, tem um ano para você.
Se você for bem, tiver metas, né, jogar X% dos jogos e tal, etc, a gente automaticamente renova. Topas? Ah, não, assim eu não quero. Então, tchau. Tchau. Ué, a realidade do clube é essa. Então, o São Paulo já comprometeu 3 anos de uma remuneração elevada para um jogador que ele não sabe qual vai ser o desempenho. Aí sempre tem essa história que vai pagar o patrocinador e tal. O contrato acaba do patrocinador, rompe por algum motivo. Como é que fica? Você está vendo a situação do Corinthians aí também, com contrato de patrocinador, pagando primeiro o Paulinho, que não deu certo, né? E agora o Memphis, com essa situação, que o site está com problemas ali, não conseguiu a licença do governo federal, etc e tal. Como vai ficar se ele não conseguir a licença? Vai pagar assim mesmo? Ou vai parar de pagar? Como é que vai ser? Né? E no caso, por exemplo, o atual patrocinador master do São Paulo é um. O São Paulo rompeu com o seu anterior para que esse atual entrasse. E se surgiu uma proposta melhor? E o São Paulo chegar e falar, não, essa proposta é melhor, ele quer romper, paga multa, tudo rompe com o atual, pega um novo. Como é que fica o Oscar? São 3 anos, gente, né? São 3 aninhos. Por que não um contrato de 1 ano? E o detalhe, eu estou falando de um jogador que saiu do São Paulo brigado na justiça. Não é um cara que tem uma história bonita no São Paulo, não, a história dele é de um cara muito controversa, um cara brigando pelos seus direitos, eu não estou aqui para julgar isso, quem sou eu. Mas ele começou garoto no São Paulo, entrou na justiça e no final o Internacional fez um acerto financeiro para o São Paulo quando ele foi embora para a Europa. E pagou uma grana para o São Paulo para encerrar a questão. O que, na minha visão de leigo, mostra que era um tema controverso, porque um ganha, outro recorre, né? Tinha uma briga na justiça. Então não estamos falando de um cara que saiu do São Paulo, como o Lucas saiu, em alta, campeão da Copa Sul-Americana, protagonista, e entregamos ao São Paulo um retorno técnico e financeiro. O Oscar deixou um retorno financeiro pequeno, nem sei se dá para chamar, e técnico nenhum, que ele mal jogou, ele foi jogar no Internacional. Esse é o jogador que o São Paulo contrata como grande estrela. Eu acho uma falta de amor próprio tremenda. Especialmente de torcedores que ficam ali, nossa, o Oscar, cara, esse cara foi embora do teu time, cara. Brigou com o teu clube. Mas ele tinha razão, não sei, tinha razão ou não tinha razão? Se tinha razão, por que o Inter pagou? Por que não foi até o final? Eu acho controverso, discutível. Talvez se a gente colocássemos aqui uma bancada de advogados, um falasse uma coisa, outro falasse outra, e não chegasse nunca no acordo. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Oscar não tem história no São Paulo como tem o próprio Lucas. Como tem Caleri, que passou rapidamente, isso. A torcida se apaixonou por ele, foi para a Europa, bateu lá, voltou ídolo. É diferente. O Oscar é um jogador que saiu brigado do São Paulo. Essa é a realidade. E é um investimento de 3 anos. Então, assim, já fez isso, que é bem questionável, essa ação no mercado, essa iniciativa do São Paulo. Nesse cenário atual, com as promessas de entrar nos eixos financeiros. E os outros jogadores vai ser o que é possível ter. E brigar pelo que for possível brigar. Copa, sei lá, chegar bem no campeonato, melhor colocação possível, enfim. Eu sei que se não houver uma mudança radical, o São Paulo vai ficar cada vez mais distante em relação ao Palmeiras, mais para trás. E essa questão do Oscar chega a ser até curiosa, como citou o Mauro, porque ele força ali uma transferência, ele briga com o São Paulo na justiça para deixar o São Paulo. E hoje, quando se fala do assunto, o torcedor do São Paulo, assim, mais entusiasta da contratação, do retorno dele, e sabe que é um jogador que pode ajudar e muito o São Paulo dentro de campo, fala assim, não, mas naquela época lá, sabe como é que tinha um dirigente ali, quem estava na época no comando do São Paulo não gostava dele, não sei o quê, vai terceirizando a responsabilidade do Oscar naquela situação.